Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, 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 Jesus. Nossa força, nossa alegria. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Os que amam o Senhor se alegrarão em ti. Oh, Jesus, Jesus. Os que amam o Senhor se regozijarão em ti. Nós nos alegramos em ti. Jesus, 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 Jesus. Adore o Senhor nessa manhã. A Bíblia diz que os que amam a Deus se alegrarão nele, se regozijarão no Senhor, serão encontrados em sua gloriosa presença envolvente, cantando canções de louvor a Deus. Nós nos alegraremos em ti, em tua presença envolvente, Deus. Oh, ah, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Adora o Senhor nessa manhã. Se envolva em sua presença nesse dia. Se envolva em sua presença, com um abraço quentinho. O Senhor quer te envolver nessa manhã, te envolver em sua glória, em sua gloriosa presença. O Senhor quer te envolver nessa manhã. O Senhor, aquele que te formou, aquele que te fez, aquele que te coloca de pé, aquele que te conhece, o Senhor quer te envolver nessa manhã. Ele conhece cada pedacinho de você. Ele sabe como você chegou aqui. Ele conhece sua mente, os seus pensamentos. Ele sabe, ele conhece, ele viu, ele vê. Nessa manhã, ele quer envolver você em seu abraço. Oh, se envolva no abraço do Senhor. Se envolva nele. Se envolva no Senhor essa manhã. Aceite esse convite tão bom, tão bom, tão bom. Se envolva na presença do Senhor. Aqueles que amam o Senhor se alegrarão nele. Aqueles que amam o Senhor serão achados, serão encontrados e envolvidos nele. Oh, nós abrimos mão de tudo. Nós só queremos a tua presença hoje. Só queremos o Senhor. Só queremos ouvir a tua voz. Nada vai me distrair. Eu quero, Senhor,
Queremos o Senhor, queremos a tua glória, queremos te ouvir, queremos te sentir, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Eu vejo o Senhor formando aqui, Ele passando como se tivesse um barro, formando a face da pessoa, palpando a face da pessoa. E eu ouço o Senhor dizendo que está regulando algumas coisas na face, na fronte da pessoa. A cura nessa manhã disponível, a cura disponível nessa manhã. Nada desregulado. Aquele que nos fez, aquele que nos formou, quer nos envolver em seu abraço, em seu amor tão, tão bom. Se envolva no Senhor, na sua presença tão gloriosa. Oh, Deus. Ah, Senhor. Oh, Jesus, 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 Jesus. Ah, pule no abraço do seu Pai. Pule no abraço do seu Pai. Ah, deixa Ele te envolver nessa manhã. Ah, eu vejo o Senhor nos envolvendo. O Senhor nos envolvendo. O Senhor nos envolvendo. Eu vejo a sua presença gloriosa. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Abra o seu coração para Ele nessa manhã. Abra o seu coração. Ah, Jesus. Aquele que te fez e te criou, e te formou, e te conhece tão bem. Aquele que te fez e te formou é o seu Pai. Ah, seu Pai, seu Pai. Oh, os que amam a Deus se alegrarão. Os que amam a Deus se alegrarão, se alegrarão. Os que amam a Deus se alegrarão, se alegrarão. Os que amam a Deus se alegrarão, se alegrarão, serão encontrados em sua gloriosa presença. Serão encontrados em sua presença envolvente. Ah, Jesus, Jesus. Os que amam a Deus se alegrarão. Os que amam o Senhor se alegrarão. Serão encontrados em sua presença tão envolvente. Eu libero sobre vocês essa manhã alegria, 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 alegria plena em Deus, naquele que você confia. Alegria,
alegria, alegria, um coração alegre que vai deixar o seu rosto mais bonito, que vai te fazer brilhar, que vai te colocar numa posição de mais que vencedor, que é o que você já é. Alegria! Oh, Senhor! O Senhor, Ele quer tratar de uma vez por todas corações feridos, de uma vez por todas. O Senhor quer selar com alegria, de uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas. Eu vejo o Senhor batendo agora, selando alegria. Eu vejo o Senhor selando cura nessa manhã. Você não vai se distrair, você não vai voltar de onde você veio, você vai seguir em frente, em nome de Jesus. Os que amam o Senhor se alegrarão. Os que amam o Senhor se alegrarão, se alegrarão, se alegrarão, se alegrarão, se alegrarão. Oh, se alegrarão em ti, Jesus. Os nossos olhos estão em ti, Jesus. Eu não olho as circunstâncias, eu olho para Jesus. Eu tenho motivos de sobra para me alegrar. Eu tenho motivos para me alegrar. O diabo, ele mente, ele fala: que motivo você tem para sorrir? É mentira! Você tem motivos para se alegrar em Deus. Os que amam o Senhor se alegrarão, se alegrarão. Os que amam o Senhor se alegrarão, se alegrarão, serão envolvidos em tua presença. Jesus, oh, quanto o Senhor nos ama. Ele nos ama. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, 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 Jesus. Senhor, nós chamamos, Deus. Nós deixamos para trás tudo que nos impede de seguir em frente, tudo que nos traz peso, deixamos para trás. E seguimos em frente. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer.
alto no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja. Oh, declare nessa manhã, na terra como é nos céus, deixa o céu descer, na terra como é no céu, deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Oh, adoramos o Senhor. Deus é o reino, Deus é o poder, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino, Deus é o poder, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino, Deus é o poder, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino, é o poder, é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Você vai apresentar agora toda a sua vida, sua casa, seu trabalho, seus negócios. Deixa o céu descer. Seja feito aqui na terra como é feito no céu. Deixa o céu descer. 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 Para ti, Jesus, Jesus, aleluia,
Oh, Jesus, Jesus. É tudo teu, Jesus. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz mais uma vez. Onde houver nós ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. A letra dessa canção diz: eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez, faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Eu creio que o Senhor quer liberar cura nessa manhã. E eu gostaria que vocês orassem uns pelos outros. Mas especificamente o Senhor tem falado muito sobre cura nessa região da face, na cabeça. Não sei se é sinusite, cristais no rosto desregulados, que deixa a pessoa bamba, tonta. O Senhor quer regular nessa manhã.
Senhor, eu ouço a palavra equilíbrio. É o que o Senhor quer fazer nessa manhã. Eu vejo o Senhor formando o rosto dessa pessoa, apalpando a face especificamente. Ele é aquele que nos formou e que nos criou. E Ele não nos fez com nada fora do lugar, com nada desregulado. Então eu gostaria que vocês orassem pelos seus irmãos essa manhã. Mas se tiver alguma outra dor, alguma enfermidade, o Senhor já fez e fará mais uma vez. Ele tem prazer em abençoar. Ore uns pelos outros. Se alguém estiver sentindo tristeza, angústia, ore e fale: olha, eu estou precisando de alegria, derrama sobre mim nessa manhã. É o que o Senhor quer fazer. O Senhor quer curar, o que o Senhor quer alegrar. O Senhor quer selar nessa manhã uma cura completa, uma cura completa, uma cura completa, uma cura completa. Eu vejo o Senhor tirando farpas nessa manhã. Talvez ainda é pequeno, mas o Senhor está tirando, mesmo que pareça pequeno. Mas eu vejo o Senhor puxando farpas nessa manhã. Nada vai te incomodar. Nada vai incomodar suas emoções. Se ainda estiver te incomodando, o Senhor tira nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade aqui nessa manhã, Jesus. Faz mais uma vez, Jesus. Eu oro por equilíbrio. Eu oro por corpo equilibrado. Eu oro por equilíbrio. Oh Deus, nós não aceitamos labirintite. Nós rejeitamos em nome de Jesus. E lançamos no ar para o inferno agora. Em nome de Jesus. Oh Senhor, regula os cristais na face dessa pessoa. Regula, Senhor. Em nome de Jesus, nós mandamos embora toda inflamação. Nós mandamos embora toda bactéria, todo vírus. Sinusite, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nada, não aceitamos nenhuma doença crônica aqui. Nós mandamos embora em nome de Jesus. Aquilo que não há cura para os homens é simples para o Senhor. Cura, 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 cura. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, eu oro aqui, Deus, para cálculos renais. Eles não vão ser expelidos, eles vão derreter. Em nome de Jesus. Nós não vamos sentir dor para que esses cálculos saiam, porque eles vão sumir, desaparecer. Em nome de Jesus. Todo cisto, todo mioma, em nome de Jesus, nós mandamos embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, toca agora, Pai, no intestino de cada um aqui. Em nome de Jesus, intestinos funcionam perfeitamente bem. Produz os hormônios necessários. Produz em nome de Jesus. Trabalha em conjunto com o nosso cérebro de forma perfeita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura completa, Deus. Oh Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Eu oro pelo fígado, pelo pâncreas. Eu oro tudo funcionando normalmente, produzindo normalmente, porque o Senhor é aquele que nos formou, o Senhor é aquele que nos fez, o Senhor é aquele que nos fez. O Senhor não fez nenhum fígado funcionando mal, o Senhor não fez nenhum pâncreas com mau funcionamento. O Senhor fez tudo perfeito, o Senhor fez tudo perfeito, o Senhor fez tudo perfeito, o Senhor fez tudo perfeito. Em nome de Jesus. Eu oro agora pela pele. Nenhuma dermatite agora, Senhor, que está afligindo principalmente as crianças, os adolescentes. Nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Eu oro pelo emocional das crianças. Eu oro, Senhor, nada vai sair do lugar. Eu oro, não há dermatite. Eu oro pelo Dudu agora em nome de Jesus. A cura sobre a vida do Dudu em nome de Jesus. Essa costeira do inferno volta para lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é normal
Jesus, desnitrofe, que dá bolha, que coça, que incomoda, nós mandamos embora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nosso corpo vai reagir como um corpo cheio do Espírito Santo de Deus, não cheio de preocupação, não cheio de ansiedade. Você está assim porque está ansioso. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu declaro a calma sobre nós. O nosso corpo vai reagir como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque é o que nós somos. Nós carregamos o Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pela tua cura. Obrigada, Senhor, pela cura. Declare nessa manhã: eu sou curado, eu sou curado, eu sou completo em Cristo. Tudo em mim funciona, tudo em mim funciona, tudo em mim trabalha em equilíbrio, com equilíbrio, em nome de Jesus. Oh Senhor, oh Deus, equilibra a flora intestinal nessa manhã. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio no corpo, equilíbrio na mente. Somos equilibrados, porque é o Senhor quem quer assim. O Senhor nos formou assim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença tão envolvente. Oh, Jesus, 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 Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Jesus, é por você, é pela tua capa, pela cruz, pelo teu sangue, que nós temos acesso a tudo isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Obrigada, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Aqueles que foram curados nessa manhã, levante suas mãos. Vou levantar as minhas mãos, adore ao Senhor com gratidão, pois tudo que tem é nós te adoramos, Jesus, em gratidão a Ti nessa manhã, Senhor. Sei que é simples pra Rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a Ti, há uma ação, me render aqui
Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sem ser simples correr, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, então vou levantar as minhas mãos e louvar, tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples pra mim, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples pra ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Senhor, nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas com alegria, celebrando ao Rei, celebrando ao Senhor. Separe os seus dízimos, as suas ofertas, e enquanto nós declaramos a palavra nessa manhã, você pode entregar com alegria a sua semente poderosa, amém? Nessa terra fértil, nós vamos declarar a palavra, nós vamos continuar adorando ao Senhor nessa manhã. Ah, Jesus, obrigada, Pai. Levanta o seu envelope laranja nessa manhã. Declare com expectativa, amém? Com convicção, porque o Senhor é aquele que fez e fará mais do que nós podemos imaginar. Então enche seu coração nessa manhã de expectativa e declare a palavra. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas,
dinheiro é encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Pode entregar os seus dízimos, suas ofertas com alegria. Nós celebramos o Senhor. Em meu coração não sei vergonha dessa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração não sei vergonha dessa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que quero é aleluia, aleluia. Pode se sentar. Oh, glória. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vou trocar de ministério um dia. Não sei cantar, mas no céu eu vou adorar o Senhor com uma voz bonita e maravilhosa. Enquanto isso não acontece, vocês vão ter que me aturar aqui pregando para vocês. Mas a Bíblia diz que nos céus a gente vai louvar e bendizer o nome do Senhor junto com os anjos. Irmãos, tem uma coisa tremenda, maravilhosa, sobrenatural. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, isso é algo para a gente poder guardar no nosso coração. Queria compartilhar com vocês alguns avisos para que a gente possa se programar. O primeiro deles é sobre sábado 2 de agosto. O que vai acontecer sábado 2 de agosto? Isso, o batismo. Irmãos, nós estamos programando uma festa para a igreja. Dia 2 de agosto vai ser o batismo, e no batismo nós queremos fazer uma festa. Os nossos irmãos estão querendo ter uma ideia de quantas pessoas vão, para que elas possam fazer o planejamento e que realmente nós venhamos a participar de uma grande festa. Então, tudo no grupo da igreja, né? A gente vai colocar hoje ali. Coloque para a gente, nós vamos abrir a expectativa de quantas pessoas virão. Você é livre para convidar as pessoas para estarem conosco ali. Nós alugamos um local que nos comporta muito bem. Teremos o batismo, uma festa, um momento gracioso diante daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a Bíblia diz que bom é nós estarmos em união. Quando nos reunimos, o Senhor derrama sobre nós um óleo da unção, e a gente então completamente capacitado pelo Senhor. Então coloque ali, venha estar conosco. A gente precisou alugar, né, como eu falei para vocês, um lugar para passarmos o dia. Temos ali piscina, temos brincadeira,
Nem todos participaram do sábado, né, do caldo que a gente veio aqui, mas a gente fez uma brincadeira tão legal. Vou colocar no grupo da igreja hoje também para vocês verem algumas competições. A igreja toda se levantando contra mim para tentar me vencer, não conseguiram. Vocês vão ver que coisa bacana que a gente conseguiu fazer em um ambiente saudável. Irmãos, isso é necessário, isso é vida. Então, desde já, né, com mais de um mês de antecedência, tenho convocado a igreja. Sábado, dia 2, a partir das 10 horas da manhã. Então, nós celebraremos o batismo. Então, convide, né, as pessoas que vocês querem fazer parte disso, os pais, né, dos jovens que vão batizar, pode convidar a família. É um momento nosso de igreja e nós precisamos que isso realmente aconteça e que você possa ir. Então, só para nos programarmos, a gente quer saber o número de pessoas, para saber se a gente vai contratar alguém para fazer isso, se a gente mesmo dá conta, mas a gente quer celebrar. Irmãos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa nos céus. E o que eu tenho repetido para vocês aqui é que o nosso Deus é um Deus festeiro. No Velho Testamento nós tínhamos 7 festas. Uma era uma festa de arrependimento e que as pessoas precisavam realmente estar em jejum. O resto era celebração, porque a vida que Deus nos dá merece, precisa e deve ser celebrada. Sabe, a Bíblia diz que antes que houvesse céus e terra, os nossos dias já estavam contados. Nós somos um sonho de Deus que veio a ser realidade. Então, está aqui, batismo, dia 2 de agosto. Então, coloque ali seu nome, pode convidar as pessoas. É um momento que a gente tem para a gente poder realmente celebrar e engrandecer o nome do Senhor. Outro aviso que a gente tem, que eu me esqueci qual que é, que tem um monte aí, a gente tem. Vê aí o que tem. Na autoridade, a palavra do mês. Tinha outra coisa. Esse aqui é o livro da nossa irmã Júnia, que fez o pré-lançamento semana passada. Hoje, após o término do culto, ela vai estar entregando para os irmãos e ela também estará dando uma dedicatória bonita, maravilhosa, para que você aprenda um princípio. As declarações não mudam Deus, as declarações mudam a nossa visão acerca de nós mesmos. Passa mais, João. Esse é o que a gente faz o decreto. Não, passa mais um, fazendo favor. Ou acabou? Eu lembro que eu peguei 2. Qual que era, hein? Quais os 2 vídeos que você me mandou? Um era o do batismo. Outro de jovem. 28, encerrando as férias, mas a gente ainda não fez algo específico. Eu vou fazer mais semana que vem. Dia 29, sábado, encerrando as férias dos nossos jovens, nós vamos ter uma sessão de cinema para eles, porque nós estamos promovendo, né, alguns dos nossos adolescentes. Então acho que era 26 cada hora. 26. A gente vai ter aqui para os nossos jovens uma recepção para eles. Então acho que é isso, irmão. Se tiver alguma outra coisa, eu mando hoje lá no grupo da igreja, né? Nós passamos a primeira semana estudando a cultura da honra. Eu falei para vocês que tem determinados dias que não dá para simplesmente ler o que está contido ali sem nós chorarmos de como que uma intervenção dos céus mudam uma realidade de umas pessoas. Essa semana você viu a história de um casal que havia namorando, engravidaram, e eles eram alunos lá de uma escola. Eles vieram logo esperando reprimenda, mas o que aconteceu na vida deles foi uma reviravolta tremenda. Como foi que, buscando em Deus a razão para que cada um pudesse fazer aquilo, eles curaram e trabalharam intensamente com os jovens, e como que isso mudou a realidade, um quebrantamento, um avivamento. Porque a gente precisa entender que para o pecado existe uma solução. Qual que é a solução para o pecado? Arrependimento. Se resolve o pecado se arrependendo do que havia feito e caminhando na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Bom, vamos então para o que o Senhor tem nessa manhã para compartilhar conosco.
só para finalizar, né? Não finalizei. Essa semana, hoje eu coloco a segunda semana, e essa segunda semana, irmãos, é de vital importância para que você possa entender qual é o seu chamado no corpo de Cristo. A gente vai entender ali sobre os dons ministeriais, sobre o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, porque muitas vezes a gente age fora do dom e da capacidade que Deus nos deu. Então essa semana é fundamental para a gente, para você entender qual é o seu lugar, e o texto vai ser bem esclarecedor. A palavra que o Senhor nos deu para o mês é a palavra sobre autoridade. Lucas capítulo 10, verso de número 19. Eis que lhes dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. A gente precisa entender essa palavra baseada em uma premissa que vem dos céus. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versos de número 26. Acho que é Gênesis 1, 26, está aí? 28. Obrigado. Gênesis, capítulo 1, verso de número 28. Irmãos, eu quero fazer uma ligação para que a gente possa entender o que Deus tem e espera de cada um de nós. Em Gênesis 1, 28, nós vemos aqui para que nós fomos criados. Agora, guarde uma coisa no seu coração. Irmãos, o plano de Deus não mudou em momento algum. O pecado entrou, houve problemas com aquilo que Deus fez, mas em Jesus nós fomos plenamente resgatados. Então veja comigo, Gênesis 1, 28. Quando Deus cria o homem e a mulher, diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e, o que está escrito ali? Governe. Irmãos, Deus nos deu uma posição de governo. Então o Senhor falou: encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam no chão. 29. Então Deus lhes disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus, aos animais que rastejam na terra pelo chão, e assim aconteceu. A palavra de Deus fala que nós fomos colocados na terra para que a gente possa governar. Mas a gente precisa entender que quando isso foi colocado sobre nós, Deus estendeu a sua mão e estava transferindo para a gente a autoridade de governo sobre a terra. A autoridade para governar nos foi dada por Deus. Nós não compramos, nós não conquistamos, nós não adquirimos, ela foi dada. Volta para o 28, fazendo favor aqui. Então o Senhor os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. A questão de governar, irmãos, ela nos foi transferida em Cristo, foi transferida por Deus no jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que aconteceu alguma coisa. A Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem perdeu a autoridade de governar sobre a terra, e isso foi passado para o diabo. Agora abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso de número 18. Gênesis 28, verso de número 18. Acompanhe comigo. Mateus 28, 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Irmãos, de Gênesis 1, 28 para Mateus 28, 18, passaram aproximadamente 4.000 anos, em que esse governo que Deus nos havia dado sobre a terra nos foi tomado. Satanás astutamente tomou
tudo isso que Deus havia colocado sobre nós, para a gente governar, para a gente dominar, para a gente poder multiplicar, isso nos foi roubado. Mas na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, novamente isso nos foi dado, isso nos foi conquistado. Por isso Jesus está dizendo, Jesus aproximou-se deles e disse, toda a autoridade que vocês perderam, por isso que Jesus teve que vir como homem e fazer tudo aquilo que um homem deveria fazer para retomar a autoridade. Simples. Se eu te der um carro e passar o carro para o seu nome, te der os documentos, irmãos, o carro é seu. Se você quiser pôr fogo nele, você pode pôr fogo. Se você quiser vender ele por R$1, pode vender. Ou se você quiser vender ele pelo valor de mercado, você faz o que quiser. Por quê? Porque o carro foi te dado, ele pertence a você. Por isso Deus respeitou aquilo que ele havia constituído. O diabo achou que, enganando o homem e a mulher ali no jardim do Éden, roubando a autoridade que lhes havia sido dada, ele agora poderia então fazer aquilo que ele quisesse. Por isso que Jesus tem que vir na terra como homem. Por isso ele é conhecido como o segundo Adão. Como segundo Adão, Jesus precisava recuperar aquilo que havia sido perdido. Então, isso aqui nós chamamos, na teologia, de a grande comissão. Quando começa a grande comissão? Ela começa aqui em Mateus 28:18, com Jesus dizendo, toda a autoridade me foi dada. E Jesus começa dizendo, e não só nos céus, mas também na terra. Aí a gente vê o verso 19, Jesus continua dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E termina dizendo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós passamos de um momento em que Deus delega o domínio sobre a terra para o homem. O homem peca esse domínio e essa autoridade são perdidas. O diabo começa agora então a usurpar dessa autoridade, até que novamente em Jesus nós encontramos o retorno do plano e do propósito original de Deus para a nossa vida. Irmãos, em momento algum o plano de Deus mudou, em momento algum o plano de Deus foi frustrado. O diabo que achou que ele pôde enganar e perverter todas as coisas, mas Deus já tinha um plano. Em Gênesis, quando a gente vê que o homem peca, Jesus, ele já é predito, a gente chama de o proto-evangelho, o primeiro evangelho, quando diz que da mulher nasceria um. Por que da mulher? Porque deveria ser um homem para resgatar novamente aquilo que nos foi dado. Por isso, o que a gente precisa entender é que a autoridade, ela não é negociável, ela nos foi dada e ela precisa ser exercida. Nós não podemos nos furtar, não podemos abrir mão, não podemos negligenciar aquilo que Deus fez para nós. Portanto, autoridade não é um conceito religioso, é uma realidade do reino de Deus. Jesus não nos deu autoridade para a gente saber que ela existe, mas para que a gente viva debaixo dela e a gente viva por meio dela. Irmãos, isso precisa ficar claro na sua terra. Não estamos aqui para sermos subjugados, para sermos subservientes, para sermos escravos ou agirmos assim dessa maneira. Nós fomos chamados para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Se você não entende a autoridade, se você não entende, e não exerce essa autoridade, você está vivendo então como servo de um caos quando você foi chamado para governar espiritualmente. Nós encontramos essas duas posições. Ou você se coloca hoje em uma posição de governo, ou você se coloca hoje então debaixo de uma servidão, enquanto você foi chamado para governar. Eu brinco aqui, coloque determinados textos no espelho do banheiro, na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa. Você foi chamado para governar. E o que um governador faz? Ele exerce a autoridade que ele tem, e é ele quem comanda, é ele quem faz com que as coisas aconteçam. E aí, no texto de hoje, eu queria trabalhar essa realidade com vocês. Existe um livro muito conhecido no meio evangélico, chamado Autoridade Espiritual, de Otmani. E Otmani diz assim: a maior exigência de Deus aos homens
não é que o homem sirva a Deus, mas é que o homem obedeça a Deus. E qual é a ordem de Deus para nós? É para nós governarmos. Então, para sermos bem claros aqui, se nós não governarmos, nós estamos desobedecendo a uma ordem primária dada por Deus. Quando Jesus disse, olha, eu vim, eu resgatei todas as coisas. E Jesus está dizendo, não só na terra, mas também como no céu, toda autoridade me foi dada. E porque toda autoridade me foi dada, eu preciso que vocês andem sobre a terra e que vocês agora façam discípulos de todas as nações. Que vocês entendam as pessoas a ouvirem e a viverem tudo aquilo que eu lhes tenho ordenado. Eu preciso que vocês celebrem comigo uma união, sendo batizados conforme aquilo que eu tenho ordenado. E Jesus disse, não vos deixo só, estou com vocês todos os dias da sua vida. Só que, irmãos, muitas vezes nós ainda estamos negligenciando aquilo que muitas vezes o Senhor nos pediu para fazer. Irmãos, nós vivemos as dificuldades dos tempos atuais. Existe hoje, não sei nem se eu posso chamar de uma modalidade, mas é de uma constituição de algo que vem para caminhar paralelo ao casamento, que é chamado de união estável. O que é a união estável? A união estável é quando duas pessoas elas querem ter os benefícios de um casamento. Elas querem morar juntas, elas querem compartilhar, elas querem ter a intimidade física e sexual que Deus estabeleceu dentro do casamento, mas elas não querem casar. Porque o casamento, ele implica em uma união, e implica em uma junção. Quando um casal casa, tudo aquilo que eles têm passa a ser comum dos dois. Mas a união estável veio para reconhecer um tipo de ajuntamento em que as pessoas querem ter os benefícios, mas não querem ter o compromisso. Irmãos, se eu tenho uma palavra para trazer para nós hoje, e o Senhor tem falado isso muito ao meu coração, é que a igreja, nós estamos enfermos. Porque nós também queremos uma união estável. Nós queremos as conquistas que Jesus trouxe para nós na cruz do Calvário. Queremos fazer uma proclamação dessa, dizendo, Senhor, enquanto entregamos a nossa oferta, nós fizemos isso. Irmãos, vocês sabem que nós fazemos declarações aqui porque nós cremos que existe poder na palavra que sai da nossa boca. A Bíblia diz que aquilo que o homem diz de si mesmo, assim ele o é. Existe um princípio espiritual sobre isso, mas dizemos, enquanto nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós queremos que essas realidades aconteçam conosco. Mas nós não entregamos, nós só queremos a parte de receber tudo aquilo que Deus pode fazer, mas não temos um compromisso assumido com Deus. Nós queremos ser parte da igreja, mas não queremos participar daquilo que a igreja coloca para nós, para que a gente possa se envolver. O que é isso? Isso é uma união estável. A doença que nós enfrentamos é isso. Nós queremos os benefícios que Deus pode nos dar, mas não queremos assumir uma aliança com Deus. E isso é grave, irmãos, porque nós estamos querendo usurpar alguma coisa e não queremos a participação. Nós declaramos tantas coisas, declaramos que amamos a Deus, mas não conseguimos separar um tempo para estar com aquele que nós dizemos que nós amamos. Passamos uma semana inteira longe, distante. Não queremos saber de Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para meditar, não temos tempo para ouvir a Deus. Mas muitas vezes nós queremos que essas coisas aconteçam sobre a nossa vida. Isso é um tipo de união estável e isso é uma praga que vem nos nossos dias. Porque as pessoas que entram para uma união estável, elas estão entrando dizendo assim, olha, eu estou entrando com a mentalidade que não vai dar certo. Porque um divórcio é complicado de fazer, mas a união estável não. Se eu não ficar determinado período de tempo, a gente vai embora e cada um segue seu caminho. Eu não tenho que dividir aquilo que eu conquistei, eu não tenho que fazer nada, mas eu continuei usufruindo e desfrutando de todo o tempo aquilo que a relação podia me permitir. Sabe, é uma mentalidade doente, achando em todo tempo que eu já vou entrar com a coisa fadada ao fracasso e isso não vai prevalecer em absolutamente nada. Esse é o desafio da igreja atual que nós temos.
Se eu posso trazer para nós hoje uma palavra, é assim diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Sai desse negócio de essa união estável. Sabe, o que Deus quer celebrar com a gente é um casamento, onde tudo que a gente tem é dele. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter que participar, vou ter que abrir mão, vou ter que dar meu dízimo, dar minha oferta, vou ter que me envolver. Vai, porque isso é um casamento. Porque quando a gente casa, uma das coisas que a gente ainda diz no casamento, espero que isso não caia, é porque eu estou casando com você na saúde e na doença. Às vezes a gente só quer o lado bom. Irmãos, está tudo envolvido. Não dá para a gente separar e fracionar as coisas que tem, não. E até que a morte nos separe, no intuito de que a gente está construindo. Nós passaremos por dias bons, louvado seja o nome do Senhor. Teremos alegria, mas passaremos também por dias difíceis, em que lágrimas cairão dos nossos olhos, em que a gente vai ter que tentar manter aquilo que foi construído, porque tem força interna e externa tentando romper com todas essas coisas. Quando a gente fala sobre governar, a Bíblia está nos chamando a atenção para isso. Sabe, vamos sair dessa doença, enfermidade que se abateu sobre a igreja. Infelizmente, a maior igreja que a gente tem é a igreja dos desigrejados. São pessoas que talvez estão feridas. Eu não quero julgar e eu não tenho capacidade para isso, para emitir um parecer, mas eu posso falar para nós. Nós precisamos acordar e despertar. Não podemos caminhar simplesmente numa união estável, querendo os benefícios daquilo que Jesus fez por nós, sem empenhar qualquer compromisso que seja, porque aí não é uma autoridade que vai ser exercida. Quando Jesus ele está dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, aí começa o princípio da caminhada daquilo que o Senhor tem para nós. Jesus estava dizendo, eu conquistei, agora vocês me representam. O que ele venceu na cruz, ele delega à igreja para manter aqui na terra. O nosso chamado é exatamente esse, de governar. Meus irmãos, nós recebemos uma capacitação. Por isso que eu queria falar aqui nesse primeiro ponto, que a autoridade não é conquistada, ela é delegada. Então, na prática, o que isso significa? Que você não precisa merecer a autoridade. O que eu faço para merecer a autoridade? Absolutamente nada. Porque Jesus começa dizendo, verso de número 18 que a gente viu aí, toda a autoridade me foi dada, porque quem conquistou para nós foi Jesus. E uma vez que Jesus conquistou, ele está dizendo, voltem para o plano do meu Pai, que não foi interrompido por um determinado momento de tempo, mas continuem, governem, dominem, sujeitem as coisas que aí estão. Agora deixa eu dar para você um princípio baseado nisso. O que aconteceu lá na conquista da terra prometida? Eu já falei para vocês. Deus disse assim, a terra é minha. Eu fui quem criei a terra e coloquei o homem para governar. E aí então, quando a iniquidade dos habitantes daquela terra, os amorreus, os cananeus, chegou num determinado limite, Deus está dizendo, olha, eu preciso executar a minha justiça, vocês vão conquistar essa terra prometida para vocês, uma terra que manda leite e mel. Deus havia então dado para Israel a incumbência de fazer com que essas coisas acontecessem. Agora, funciona nos dias atuais, é claro que não fisicamente, mas espiritualmente. Quando Israel vai conquistar aquilo que Deus lhes havia dado, vocês acham que os habitantes da terra estavam com a chave de casa? Eu brinco, eu digo isso, mas precisa ficar claro para a gente. Quando Deus falou assim, a terra é minha, eu dei autoridade para vocês, vão e conquistem. Os habitantes da terra, irmãos, eles não estavam na porta da casa dizendo, aqui está a chave da minha casa, essa aqui é uma chave que eu fiz, ela abre as portas principais, eu tenho um quarto com suíte, eu tenho 3 outros quartos, e eu tenho vaga para 2 camelos aqui, bacana, toma aqui. Vocês acham que era assim que funcionava? Não, eles precisaram exercer a autoridade dada por Deus, porque o pecado daquele povo havia atingido um limite e eles deveriam ir, e eles deveriam tirar essas pessoas da terra. Quando Jesus nos chama para governar, ele está dizendo isso. Ou vocês acham que Satanás simplesmente, porque ele foi derrotado por Jesus na cruz, ele vai se render facilmente e não vai fazer absolutamente nada?
Sabe? Isso significa que nós precisamos nos submeter a Deus para carregar aquilo que nos foi dado. Significa que a autoridade não nasce do nosso talento, ou muito menos de eu estar sentindo ou ter uma emoção, mas em uma relação de obediência que eu tenho para com Jesus. Quando eu falo para vocês que nós estamos em um relacionamento como de um casamento com Jesus, tanto que a Bíblia nos chama de a noiva do Cordeiro, e Deus não está falando em união estável, não está dizendo para a gente participe, finja, venha, desfrute, mas na hora do vamos ver você vai sair fora, porque você não está disposto a dar, a contribuir, a pertencer, a fazer com que as coisas aconteçam. Então, não existe uma relação de autoridade simplesmente porque a gente vive e tem o convívio e tem a harmonia do relacionamento, sabe falar, mas se a gente não viver de fato aquilo que Deus tem para nós, a gente não consegue desfrutar e a gente não consegue viver. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que algo nos foi dado por Deus, e se você não tiver essa consciência, você não vai governar nem a sua vida, nem as suas emoções, nem os seus sentimentos, nem os seus pensamentos, você se tornará servo, e Deus tirou a gente disso. Quando a gente estudou sobre liberdade no mês passado, a palavra que a gente viu é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Mas se nós não tivermos esse entendimento de que nós fomos chamados para governar, você não será livre. Você ficará submerso no medo, você ficará agora vendido às coisas que acontecem para você, e o chamado de Deus para nós é claro. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 8, verso de número 9. Volta para o 8, vamos ver se eu pego do começo, eu só pus o texto. Volta mais um. Beleza. Vou pegar o contexto todo, só trouxe o versículo base. Diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano. Repita comigo: oficial romano. Pronto. Por que você repetiu isso? Ele não era judeu, não fazia parte de Israel, ele era um oficial romano. Quem eram os oficiais romanos? Eram as pessoas que ocupavam Jerusalém, onde Jesus estava, naquela época. Eram os romanos que dominavam todas as coisas. Só para ficar claro para a gente. Então chegou um oficial romano de Jesus e se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo isso aos meus escravos: façam isso, e eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. O princípio que se aplica para nós aqui é exatamente esse. A submissão é que nos libera a autoridade. Não é o ajuntamento, não é o fazer parte, não é o estar junto, é a submissão. Jesus traz para a gente aqui um exemplo muito claro. Jesus disse: porque eu venci, o Pai me deu autoridade. Quem é que dá autoridade para o homem no começo da terra? O Pai. Na criação, Gênesis 1:28 que nós lemos. Quem é que está dando autoridade? Deus, o Pai. Quem é que dá autoridade para Jesus, que nós estamos lendo aqui em Mateus 28:18? Jesus disse: portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu autoridade para Jesus? O Pai, novamente. Nós precisamos entender, irmãos, que para nós governarmos e exercermos autoridade, nós temos que estar debaixo da autoridade. Por isso que eu falei para vocês, porque tem muita gente que quer simplesmente a convivência, mas não quer o compromisso, quer os benefícios, mas não quer ter o relacionamento baseado que vai nos dar autoridade.
traduzindo para o português bem claro nosso, se nós estamos vivendo em fracasso e não estamos tendo autoridade para fazer aquilo que nós queremos, o primeiro passo para a gente poder entender é se nós estamos nos relacionando com Deus ou estamos em submissão. Porque o soldado entendia um princípio que nos falta como igreja. Por isso que eu digo hoje, a palavra do Senhor é que nós como igreja estamos enfermos. Não queremos um compromisso com Deus. Nós queremos uma relação estável. Eu quero aquilo que o Evangelho pode me oferecer, mas eu não quero dar aquilo que o Evangelho diz que eu quero dar, que é a minha vida. Porque a partir do momento que você se relaciona com Deus, tudo é de Deus. Seu tempo, sua vida, seu dinheiro, seu carro, sua casa, tudo. Mas nós ainda queremos controlar essas coisas. Volta para mim, fazendo favor, João. 9. Olha o que o centurião romano diz, o oficial, né? Que a tradução é oficial. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade. Gravem isso. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para Jesus, eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Mas se o Senhor liberar um comando, se o Senhor liberar uma palavra, se o Senhor der uma instrução, princípio para nós, igreja hoje, sairmos disso é nos rendermos ao Senhor. Eu sei disso porque eu estou sob a autoridade dos meus superiores. E porque eu estou debaixo da autoridade dos meus superiores, eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Traduzindo para nós hoje, se você está debaixo da autoridade de Deus, você tem autoridade para exercer na sua vida. O problema nosso hoje é que nós somos rebeldes. Nós queremos determinadas frações do Evangelho, coisas do Evangelho que nos beneficiam. Nós queremos só o lado bom, sem ter o lado do nosso compromisso. Irmãos, Deus preza muito por isso. Ele nos fez seus filhos. E como filhos, Ele nos trouxe para a sua família. E como membros da família, nós temos o direito, o poder e a autoridade de usarmos o nome de Jesus. Mas isso requer de nós um compromisso com Deus. O princípio número 1 para nós hoje é: eu estou debaixo da autoridade dos meus superiores e por isso eu tenho autoridade. O que Jesus requer de nós é que a gente seja o povo dele, filhos dele, compromissados com ele. E pare de querer fazer as coisas baseado na nossa ótica. A submissão é que vai liberar a autoridade. Quem reconhece que está debaixo de comando, comanda legitimamente. Porque, irmãos, Deus tem nos pedido, nos orientado, Deus tem nos falado, Deus nos tem mostrado o caminho, mas quantas vezes nós não queremos nos submeter àquilo que Deus, pelo seu Espírito, nos tem dado para fazer? A questão é essa. Não, eu sei que eu deveria fazer, eu sei que eu deveria mudar, eu sei que eu preciso, eu sei, mas eu não faço. E porque eu não faço, eu quero exercer aquilo que Deus quer de mim. E a coisa não funciona, não fecha, a matemática não bate. Sabe, você quer ter autoridade, mas se você não aceita ser corrigido, não adianta. Você exige respeito, mas muitas vezes nós desrespeitamos a autoridade que Deus coloca sobre nós. E isso gera uma grande incoerência. Sabe, a carne, ela quer liderar sem sujeição. É o que a gente quer. A gente quer governar, mas nós não queremos submeter. Semana passada nós vimos: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existe um princípio, irmãos, que a gente precisa caminhar sobre ele. Sabe, a carne então, ela quer liderança sem se sujeitar. Ela quer um governo sem cruz. Isso não vai ser possível para quem quer usar a autoridade legítima, porque isso é usurpação de autoridade, e foi exatamente o que o diabo queria fazer. O diabo queria usurpar, queria ocupar o lugar. Ezequiel traz lá uma fala dele, né? Eu quero subir nos céus, quero colocar o meu trono acima do trono de Deus.
E muita gente acha que houve uma guerra. Irmãos, o diabo não tem capacidade de guerrear contra Deus, muito menos de rivalizar. Apocalipse tem um texto que eu gosto, uma música que a gente cantava na igreja há muito tempo, né? A Bíblia diz que com um sopro de sua boca destruirá o inimigo. Isso não é guerra, isso não é luta, isso não é rivalizar, isso é demonstração de poder. E aí eu queria tratar de um aspecto que toca a gente, que é muito delicado, mas nós não podemos negligenciar aquilo que a Bíblia diz. Abra comigo sua Bíblia em Tiago 4,17. A autoridade que não é exercida, ela se torna uma negligência espiritual. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. A versão na revista que a gente tem, né, revista e autorizada, diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse texto, na nova versão, esqueci o T lá, o que significa. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Para nós, irmãos, precisa ficar claro aí. E deixa eu te dizer uma coisa. Saber que é pecado, nesse aspecto, não adianta você chegar para Deus e confessar o seu pecado e dizer assim: Deus, eu pequei. Para o pecado existe um remédio, que é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Porque, irmãos, proclamar e pedir perdão é muito fácil. Qualquer um de nós pode abrir a boca e pode pedir perdão e não mudar em absolutamente nada. O conceito bíblico do Novo Testamento em face ao pecado é arrependimento. Ou seja, reconheça que você está errado e mude o seu comportamento. A palavra arrependimento vem de duas palavrinhas gregas: metanoia. A meta significa mudança no grego. Então, precisa haver uma mudança. E noia vem de nous, no grego, que significa mente. Arrependimento é uma mudança no pensamento. Isso sim, diante de Deus, tem valor. Não uma confissão da boca para fora e que não vai mudar absolutamente nada no nosso comportamento. Então, o que o texto está dizendo: se nós somos chamados para submetermos a Deus, e se nós não governarmos, como a Bíblia nos diz, nós estamos pecando. Porque se você não exerce a sua autoridade, você deixa um vácuo. E quando você deixa um vácuo, o diabo vai usar e manipular, e vai pegar aquela área para fazer alguma coisa. Jesus, ele conta um exemplo. Ele fala que havia um endemoniado, e uma vez expulso esse demônio, a Bíblia diz, Jesus, né, ele relatando, diz que a casa ficou vazia, arrumada, adornada, bonita. Mas porque não havia ocupantes, vieram 7 demônios piores e tomaram conta daquele lugar. Irmãos, 12 homens que o mundo colocou os olhos sobre eles e a gente vê as suas imperfeições, chamados apóstolos de Jesus Cristo, que muitas vezes pediam fogo dos céus, mentiam, como Pedro mentiu sobre conhecer Jesus. Um povo imperfeito aos olhos naturais, que não entrariam em qualquer seleção para absolutamente nada. Isso não é um time de primeira, não é um time de ponta, não é alguém que se deve contar. Jesus pegou 12 desses, e com 12 desses ele separou, caminhou com esses homens por aproximadamente 3 anos, deu-lhes poder e autoridade que nós acabamos de ver, e esses 12 transtornaram o mundo que nós vivemos. Se o evangelho chegou até nós, chegou por conta disso. Mas eles entenderam esse princípio de autoridade. Eles não pegaram aquilo que eles tinham, não guardaram dentro do bolso, não viveram para si. Sabe qual que é um segundo problema que eu vejo? Que nós estamos querendo autoridade, mas para usar em nosso favor. Esse é o egoísmo que nós vivemos nos dias atuais, juntos com essa anomalia chamada união estável. É querer estar junto, é querer se aproximar, é querer as coisas em benefício próprio. E o diabo é mestre para fazer isso. Quando Jesus pecou e teve fome,
E ele foi tentado pelo diabo. Qual foi a primeira tentação que o diabo fez para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães para o seu benefício próprio. A segunda coisa, irmãos, que o Evangelho quer nos falar nessa manhã, a primeira é: esteja debaixo de autoridade, que isso vai acontecer com você. A segunda coisa é que a autoridade que é te dada não é para o seu benefício, é para um bem maior, é para a humanidade. Existem pessoas na sua família que estão presas, cativas de demônios, de situações, de pensamentos, e você tem a chave para chegar e abrir essa janela, abrir essa porta, abrir essa grade, trazer luz sobre a situação que está. E se você não faz, o que o texto está dizendo, que nós estamos negligenciando o dom e o chamado de Deus para governar. Existem pessoas no seu trabalho, pessoas no seu relacionamento, que estão sendo escravizadas pelo diabo com mentira, estão com medo, estão correndo, estão subservientes a uma série de coisas, e a Bíblia nos chama para a gente mudar essa realidade. Portanto, o texto diz: se eu sei que eu tenho a possibilidade de governar, de lançar luz, se eu não faço, eu estou pecando. E Deus não quer aqui uma confissão vazia, Deus quer uma mudança de mentalidade para mudar a realidade. Negligenciar a autoridade que Deus nos deu é como receber uma espada e deixá-la guardada no armário da nossa casa, enferrujando. Muitos vivem aprisionados porque não exercem o que já foi liberado sobre eles. Existe aqui uma dupla situação. Primeiro, para você não tem que ficar refém de absolutamente nada. Você precisa usar a autoridade porque está debaixo da autoridade, primeiro para você, e depois você precisa fazer isso em prol das pessoas. Então se liberte de qualquer coisa que o aprisiona. Muitas vezes nós estamos querendo viver ou fazer alguma coisa, ou que Deus venha resolver algo que Ele já nos deu. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, verso de número 14. Não, vamos 14. Volta, 13. Eu peguei o texto em cima. Beleza, aqui tá bom. Contexto. Deus levantou Moisés. Com qual propósito? Liberte o meu povo. A palavra que Deus deu para Moisés dizer para Faraó foi a seguinte: deixa o meu povo ir, para que ele me preste culto. Por várias vezes, Faraó muda a coisa. Vão os homens, depois, vão os homens, fiquem as mulheres, vão os homens, as mulheres, fiquem as crianças, vão os homens, as crianças, fiquem as mulheres, ou vão os homens, as crianças, as mulheres, mas fiquem os animais. E Moisés falou assim: olha, o pacote é completo. Deus falou que é para ir tudo, é homem, mulher, animal, não tem neném. Beleza. Aconteceu a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e todo mundo foi. Eles estão debaixo da palavra. Deus já havia liberado a palavra para Moisés, dizendo que Moisés seria o grande libertador. Aí o que acontece? Eles estão saindo, no que eles estão saindo, Faraó muda de novo toda a conjuntura e vem com um exército atrás deles. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. O mar à frente, o exército de Faraó atrás, e Moisés diz: não tenham medo. A gente aprende sobre o humor de Deus, que coisa boa e maravilhosa, que o nosso Deus é um Deus que trata essas coisas dessa maneira, com tranquilidade e graça. Então disse: apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Aí o 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Qual é a questão do ponto que a gente precisa ver? Deus já havia dado autoridade para Moisés. Qual que era o problema agora? Era agir de acordo com a autoridade que Deus havia dado. E Moisés está clamando ao Senhor. Ainda dá uma pausa, fala com o povo: fiquem calmos, Senhor, e o que eu faço? E o Senhor diz aqui de uma forma muito clara: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, caminhe. Ou seja,
é necessário que a autoridade para ser exercida tenha uma ação simples. Por isso, irmãos, que eu tenho dito, o que a gente está vendo nesse ponto é que se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, não adianta a gente ficar pedindo perdão a Deus. É necessário que a gente tenha um arrependimento genuíno, mude a ação da nossa vida e caminhe de uma forma diferente que a gente vinha caminhando. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. O 16 aqui, Senhor, vai além, toma sua vara, estende a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou falando para vocês o óbvio, sabe? Façam aquilo que tem que fazer, a autoridade já foi dada. Irmãos, algumas pessoas querem que Deus governe a vida deles, dizendo assim: hoje, ao sair da igreja, você irá almoçar no restaurante tal, na rua tal. Ao chegar no restaurante, na rua tal, você vai pegar um prato e vai colocar 345 gramas de comida. Você vai colocar uma colher pequena de arroz, uma pequena de feijão. Você coloque só um tipo de proteína e pode colocar um ovo a mais, que é um segundo tipo, mas não coma 2 tipos de proteína, não misture as carnes, pegue salada que faz bem, pegue alguma coisa. Irmãos, isso é uma loucura, achar que Deus quer nos governar e nos dirigir desse jeito, dizendo no restaurante que a gente vai, quanto de comida que a gente vai comer. Moisés perguntando para Deus: Senhor, estou fazendo tudo que o Senhor está me mandando, e agora? Então, o que a gente precisa entender é que a nossa autoridade, para ser exercida, ela precisa de uma ação. Irmãos, vamos ser sinceros e honestos com a gente mesmo. A gente sabe aquilo que a gente tem que fazer, a gente sabe aquilo que a gente deve caminhar, as decisões que a gente deve tomar. A gente não precisa mais que Deus fique falando com a gente o tempo inteiro. O problema é que a gente não faz, porque ainda a gente tem dúvida, a gente tem receio, a gente tem medo. Sabe, o Senhor, Ele precisa nos conduzir em todo o tempo. Irmãos, nós aprendemos que Deus só vai se manifestar na nossa vida com relâmpago, com trovão, com coisas grandiosas. Deus está falando para a gente em todo dia, em todo momento. A gente precisa continuar ouvindo Deus. O problema é que a gente não está atualizando com aquilo que Deus está nos dizendo. A gente parou no tempo. Irmãos, parar de ouvir a Deus é um problema muito grande. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, me entrega o seu filho amado Isaque em sacrifício. Ele vai lá, pega Isaque, pega os burros, coloca toda a provisão, pega os seus servos e vai caminhando lá para o Monte Moriá. No pé do monte, Abraão fala assim para os moços que estavam com ele: fiquem aqui, que eu e o menino, nós vamos adorar o Senhor e nós voltaremos para vocês. A palavra que Deus tinha: me entrega o seu filho em sacrifício. Talvez, irmãos, a gente pega uma coisa dessa e a gente se desconecta de Deus e daquilo que Ele tem para fazer para a gente. Se Abraão parasse de ouvir a Deus a hora que o cutelo estava descendo, o Isaque teria morrido. Para a sorte de Isaque, Abraão continuou ouvindo a Deus. Porque na hora que ele pega o cutelo que vai imolar o seu filho, vem uma voz de novo e fala: Abraão, obrigado, eu só queria saber o que estava no seu coração. Abraão, um dia eu vou entregar o meu filho. Muitos vão achar que isso é loucura. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura, porque como que um Deus vai enviar o seu filho para morrer, substituindo toda a humanidade que havia pecado e desobedecido a Deus? Os intelectuais não aceitam isso, porque o evangelho é loucura para essas pessoas. E aí o problema de parar de ouvir a Deus é que muitos Isaques na nossa vida morreram. Porque Deus disse assim: me entrega o seu filho. Mas na hora de descer o cutelo, Deus disse: muito bom, eu já vi o que você vai fazer, pode parar por aí. Se a gente parar, a gente não vai agir naquilo que Deus tem. Pensa Moisés, se ele parasse no meio da ação. Senhor, eu tirei o teu povo, cheguei até aqui diante do mar. Agora quer saber? Eu vou parar por aqui, porque não tem mais nada para a gente fazer. Vou deixar o exército de Faraó pegar e prender a gente. Por que clamas a mim? Tome a sua vara, estende a mão. O que é isso? Ação.
Toda autoridade que não é exercida é uma espada que Deus nos deu, que está enferrujando em casa. E o inimigo continua avançando. O que isso significa? Que você pode até orar pedindo que algumas coisas aconteçam na sua vida, mas se você não declarar e não viver de acordo com aquilo, isso não vai se tornar realidade. Você espera livramento, mas você não confronta o agressor. Você espera se ver livre de determinada coisa que o aprisiona, mas você não questiona o pensamento que vem dizendo exatamente o contrário. Você quer uma liberdade para a sua vida, uma libertação, mas você não caminha diante daquela situação que o aprisiona e a atravessa para vencer do outro lado. Isso é ação. Você tem autoridade, mas fica agindo com quem implora misericórdia. Olha o que o texto está dizendo para a gente. É como se Moisés estivesse chegando para Deus e dizendo: Deus, tem misericórdia. Ei! Acorda! Não é hora de pedir misericórdia. Misericórdia já foi dada. É hora de você agir com ação. E aí a gente vê o que o Senhor quer fazer e aquilo que o Senhor tem para realizar. Quantas oportunidades você já teve para liberar cura? Culto hoje pela manhã, a gente não faz isso. Para a gente orar liberando libertação, para a gente se arrepender de um pecado, mas nós nos calamos diante disso. Isso é negligência, é enterrar o talento que Deus nos deu. E deixa eu te dizer, o reino de Deus, ele não recompensa a omissão. O casamento é isso. Nós precisamos todos os dias entender que estamos em aliança. Eu trouxe para vocês essa palavra aqui, dessa coisa que o homem inventou então, para viver esse negócio junto. A gente quer desfrutar, mas a gente não quer assumir um compromisso. Aí então, porque isso estava gerando problema para o Estado permitiu, então o Estado reconhece agora que tem essa união, essa unidade, existe essa permissão de viver isso que os homens querem viver. A gente quer morar como se fosse junto, não quer casar, queremos todos os benefícios, mas eu não quero assumir um compromisso. Então sai fora de alguém que quer uma união estável ao invés de um casamento. Alguém que só quer desfrutar de uma parte sem viver a integralidade. E a autoridade espiritual, ela vai entender quando ela vai acontecer, quando nós passarmos por uma reforma mental. Deixa eu dizer isso para vocês, porque essa é a raiz do arrependimento, mudança de mentalidade. Romanos 12:2, acompanhe comigo aqui, diz assim o texto: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavrinha que diz aqui, olha, deixa Deus transformar por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Isso é eficaz contra o pecado. Isso se chama arrependimento, porque você muda o modo de pensar e muda o modo de agir. E aí a gente vai entender então que a maior batalha espiritual que nós enfrentamos não é contra o diabo, porque o diabo já foi vencido. A maior batalha espiritual que nós enfrentamos é contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio modo de pensar. Deus está nos chamando aqui e nos mostrando que a autoridade legítima que ela vem sobre nós. Jesus já te endossou, Jesus já te deu a autonomia. A Bíblia diz que nós podemos e devemos usar a autoridade no nome de Jesus. Por isso, quando você ora por um enfermo, você está dizendo em nome de Jesus, ou seja, na autoridade baseada de Jesus, eu digo a você, enfermidade, sai desse corpo agora. Assim exercemos autoridade, assim agimos em ação, assim entendemos que nós estamos debaixo de autoridade para ter autoridade. Guarde a palavra do servo, eu vou chamar de centurião, mas o texto de hoje diz o oficial romano. O oficial romano que vira para Jesus e, como vimos hoje, ele diz: olha, não precisa do Senhor ir na minha casa, não precisa do Senhor tocar no meu servo, precisa que o Senhor envie uma palavra, porque eu estou debaixo de autoridade, tenho autoridade.
A autoridade ela é exercida a partir do momento que eu abro os meus lábios, a partir do momento que eu proclamo. E a gente precisa entender essa realidade maior. Quando nós passamos por uma mudança na nossa mente e a gente vê aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Atos capítulo 9, verso de número 6, marca para a gente uma mudança e uma transformação que aconteceu na vida de Paulo. Atos capítulo 9, verso de número 6. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Volta no 5, João, fazendo favor. Quem és tu, Senhor? Pergunta Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí então para o 6, aí o Senhor diz para ele: agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você tem que fazer. É como se Paulo estivesse perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Você vai receber instrução. Você vai agora entender que você vai trabalhar cooperando com Deus. Porque sabe qual era a vontade dele antes? Ele queria entrar em todas as casas e ele queria fazer aquilo que ele queria. Irmãos, às vezes nós estamos orando para Deus fazer aquilo que a gente quer e não para a gente fazer aquilo que Deus quer para a gente. Inverteu-se a cadeia do comando. O que precisa ficar claro para a gente agora é essa realidade. Porque Paulo antes, ele era zeloso, ele era poderoso, ele era religioso, mas ele se levantou contra o próprio comando de Deus. A partir do momento que ele entende que Deus tem para ele uma nova vida, que agora ele vai caminhar não mais como alguém que faz aquilo que quer e que entende, não alguém que age conforme os seus próprios princípios. Eu quero chegar, eu quero fazer, eu quero ir, eu quero pegar as pessoas, eu quero aniquilar esses que se chamam do caminho, falando que existe um Cristo que foi ressuscitado. Agora nós encontramos um homem que caiu sem enxergar nada, quebrantado, submisso à voz de Deus, e pergunta: quem és tu? Esse é o início de toda autoridade genuína, uma rendição total e completa. Antes de alguém poder cooperar com Deus, essa pessoa precisa se quebrantar diante de Deus. Por isso que eu falo que hoje o ego é o inimigo da nossa submissão. Existem crentes que estão vivendo ofendidos, ressentidos, precisando de elogios, mas que ainda não morreu o suficiente para representar Jesus com autoridade. Nós temos aprendido, irmãos, que cristianismo você não consegue vivê-lo, você não consegue ser como Cristo foi, você não consegue fazer as coisas a não ser que você abra espaço para Cristo viver em você. Gálatas 2:20 é para nós um ícone disso tudo. Paulo diz: agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso o Evangelho só é vivido se nós abrirmos mãos disso. Sabe, a gente não precisa provar nada para ninguém. Se você ouvir um não, você precisa acatar e aceitar isso. Existe um cântico que nós entoamos aqui, que nós dizemos: a porta aberta é você, mas a fechada é você também. Mas para muitos é cântico, é música, não é uma realidade. Porque nós não estamos dispostos a sermos tratados por Deus, a deixarmos o Senhor tratar na nossa vida em todo esquisito essa questão. A palavra do Senhor para nós hoje é exatamente essa. A gente precisa entender a realidade daquilo que Deus quer fazer e quer realizar na nossa vida. Quando Lucas 10:19, que é o texto que a gente tem do mês: eis que lhes dei autoridade e nada lhes causará dano. Jesus não está perguntando se você quer autoridade. Jesus não está dizendo: ei, levante a mão aí, quem de vocês quer autoridade para usar? Jesus está dizendo: eu lhes dei. É algo que eu já fiz. Então, use, haja,
tenha uma caminhada nessa direção. O inferno não teme aqueles que se dizem cristãos, mas aqueles que entendem o princípio que nós vimos hoje. Princípio número 1: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E o que Jesus falou? Eis que vos dei autoridade. O que Deus falou para Adão quando criou Adão e colocou nessa terra? Governe, sujeite, domine. E é aí que está, sabe? Você não precisa gritar alto, porque não é na força do seu grito. Você não precisa impostar a voz, agora, eis que te digo. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Irmãos, o Evangelho é deixar Cristo viver e manifestar em nós todas as coisas que precisam acontecer. Então você não tem que gritar alto, não tem que jejuar 40 dias como Jesus jejuou para conquistar alguma coisa que já te foi dada. Quando o crente perdendo tempo como cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe o que acontece? Isso já nos foi dado. Você só precisa viver e exercer, precisa de ação. Portanto, hoje é um dia de nos posicionarmos. Diga não à passividade, diga sim à rendição total. Ande como quem carrega o decreto do céu, porque na verdade você carrega, já te foi dado. Jesus está dizendo, eu já te dei. Portanto, a palavra para nós nessa manhã é: não sejamos negligentes. A gente não pode pecar por omissão. Tiago 4,17: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Talvez hoje para nós, irmãos, é uma manhã de arrependimento. É uma manhã de entender, Senhor, eu sei que o Senhor já me deu, mas eu tenho sido egoísta. Talvez, irmãos, alguns aqui possam estar vivendo uma união estável com Jesus. Jesus não quer união estável, Jesus está te chamando para um relacionamento de casamento. Porque a palavra que nós vemos ali é que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou, Ele não foi para o céu e fica lá de braços cruzados, olhando as coisas acontecendo. Jesus está nos chamando para um relacionamento íntimo, pleno, intenso, em que requer de nós simplesmente uma ação. Ele já deu, Ele já nos chamou, Ele já nos comissionou. Portanto, é só a gente caminhar e exercer a autoridade que Ele nos deu. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, o Evangelho é simples, ele não é complicado. Mas muitas vezes, quando ele não se encaixa naquilo que nós achamos ou pensamos, ou talvez nós queremos mudar a ordem de todas as coisas. São frases simples, o oficial romano dizendo, Jesus, manda só uma palavra, porque eu estou sujeito às autoridades, e eu tenho autoridade. E ele entendia uma coisa simples, eu tenho um comandante sobre a minha vida, e o comandante me dá uma ordem, e eu vou obedecer. Jesus está dizendo, eu não vi uma fé como essa, porque o Senhor também está comandando, governando. O que a gente precisa fazer é obedecer. E aí aquele soldado entendeu e disse assim, olha, quando eu digo para um soldado meu, porque eu tenho alguém em cima de mim, eu digo para o soldado, vai, e ele vai. E eu digo para o outro, vem, e ele vem. Irmãos, nós temos o maior bem. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Talvez o maior empecilho que nós encontremos no meio de tudo isso aí sejamos nós mesmos. Mas essa palavra não é uma palavra para te condenar, é uma palavra para te colocar alinhado com o propósito, aquilo que Deus tem. Se você ler o texto que eu mandei durante a semana, você viu. O Senhor não está aqui, irmãos, não é para nos punir. Deus não quer pegar a gente na curva, Deus não quer nos humilhar, Deus não quer que a nossa vergonha seja exposta, Deus quer que a gente viva como filho, mas não podemos abrir mão de tudo aquilo que nos foi dado em Jesus Cristo.
Portanto, esse é um momento nosso como igreja. Irmãos, vamos curar dessa apatia. Se for preciso hoje, faça uma oração de entrega novamente a Jesus. E diga: Senhor, estou contigo, sabe? É na doença e é na saúde, é na riqueza ou na pobreza, sabe? Não é na usurpação de que eu quero todas as bênçãos e eu não vou dar nada. É assumindo um compromisso real com o Senhor. Talvez, irmãos, a gente precisa mudar a declaração de hoje e novamente fazer uma declaração: Jesus, eu agora novamente lembro o momento em que eu entreguei minha vida ao Senhor, mas que com o caminhar do tempo eu mudei um pouco as regras do jogo, mas eu quero me render novamente a Ti. Seja Senhor sobre a minha vida, seja Senhor sobre a minha caminhada, seja o Senhor pleno e abundante, que faz com que todas as coisas caminhem, vivam, e a gente possa viver desfrutando tudo quanto o Senhor realmente quer fazer na nossa vida. Irmãos, Deus te chamou para governar, não aceite menos que isso, não fique em lugar de cativeiro, não fique subjugado, sabe? Não fique aí abaixo, aquém de tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Viva a vida plenamente. O Senhor nos chama, nos dá vida, vida plena e vida abundante, para que a gente possa governar com autoridade, com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. A vida é bela para ser vivida, a vida é plena e a vida é abundante. Nós buscamos isso no Senhor. Estamos aqui porque nós temos uma aliança com Deus. Irmãos, Deus, Ele nunca rompeu uma aliança com o seu povo. Foi o povo que rompeu uma aliança com Deus. Então entenda que o compromisso de Deus está aí. E se você saiu fora dele, entra, alinha e vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã queremos adorar o Senhor, porque nós podemos novamente relembrar que algo nos foi dado a partir do momento que nós nascemos de novo. E a expectativa dos céus é que nós caminhemos na autoridade que o Senhor nos foi dado. Senhor, se o governo foi quebrado lá no Éden, quando Adão pecou, ela nos foi devolvida novamente quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada, e a autoridade que me é dada eu delego a vocês. Por isso, Pai, nós usamos hoje o nome de cristãos. Somos teus filhos em Cristo Jesus, chamados para reinar e para viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor realmente estabeleceu na nossa vida e na nossa caminhada. Nós queremos nessa manhã, Senhor, nos arrependermos de termos deixado de lado preceitos, de não nos submetermos ao Senhor e nem à sua palavra, mas muitas vezes exigirmos do Senhor que o Senhor nos abençoe, sendo que existe um princípio: só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Por isso nós queremos voltar para o lugar de filhos amados, queremos voltar para esse lugar da casa do Senhor, porque na casa do Senhor existe cobertura, existe autoridade, existe cuidado, existe proteção. Senhor, nós queremos te entregar mais uma vez a nossa vida, pensamentos, vontades, sentimentos, emoções, finanças, bens, casa, carro, tudo, porque tudo é teu. Nós só temos alguma coisa porque o Senhor nos permite, nos dá isso. Por isso nós queremos viver a liberdade para a qual nós somos chamados, para nela vivermos, para nela caminharmos e para continuarmos desfrutando em todo o tempo da bênção, da graça, do favor e da plenitude de tudo quanto o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela palavra de hoje, pelo despertamento. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos, que a gente possa realmente mudar o pensamento, corrigir os nossos caminhos, entrar pela direção que o Senhor nos tem dado e vivermos um evangelho alegre, pujante em todo o tempo, que nos coloca como cabeça e não como caudas, que muda o grito de misericórdia do nosso ego, muitas vezes da nossa alma batida, e nos faz assumir uma posição e governar a nossa vida, nossos sentimentos, nossas vontades e nossas emoções. Obrigado pela palavra de hoje. Nós queremos acolhê-la com gratidão no nosso coração e queremos viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Você tem uma semana abençoada. Vou colocar hoje lá mais uma semana de leitura. Então leia por dia, responda as perguntas, viva e desfrute aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Queria só lembrar o pessoal de 60 mais que levou ali o questionário, né? Os diáconos estão aqui para receber. Se você
não trouxe, semana que vem estaremos aqui para receber. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso, porque é muito importante. E a outra coisa, dá uma olhadinha, os jovens estão reunidos em linha ali, ó, mas dá uma olhadinha ali atrás, olha só, o livro da nossa irmã, a língua, né, do reino, está ali disponível para você. Então, celebre essa realização em família. Cremos que é só o primeiro dessa igreja, amém? Aliás, queria dizer que não é o primeiro de membro, né? Porque o nosso pastor já escreveu livro, né? Até o filho do pastor já escreveu. Lá em casa foi engraçado, gente. Ela falou assim, gente, meu livro saiu. Aí a Carol estava lá no WhatsApp assim, pelo menos eu não sou a única que não escrevi. Aí o Samuel, desculpa, Carol, eu também já escrevi. Aí ela, meu Deus, eu sou a única que não escrevi ainda. Então, assim, é um prazer para a gente como igreja poder celebrar esse momento. Então esteja ali atrás, junto com a Júnia, né? Veja ali, folheie e leve também o seu exemplar, tá bom? Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Amém. Vamos nos despedir então. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. O Senhor te abençoe, graça e paz.